Conversações Filosóficas de Direito Penal, uma obra de minha lavra. Esta obra tem por escopo, meus caros, revisar os fundamentos da dogmática penal, tudo à luz da filosofia do direito. Como? A partir de uma crítica que faço, uma crítica substancial ao modelo moderno de racionalidade jurídica e daquilo que eu costumo identificar como uma degeneração teleológica do direito penal, ou seja, a degeneração dos fins do direito penal. Esta obra se trata, portanto, de algo sistemático e ousado, cujo intento é o de reorganizar não apenas a dogmática penal tradicional, mas também os fundamentos do direito como sendo um fenômeno racional, um fenômeno ético, um fenômeno substancial pertencente ao ser humano. Esta obra conta com mais de 900 páginas, 958 para ser exato, e ela se propõe a não ser apenas um compêndio didático, muito longe disso, está mais para uma obra de natureza filosófica e fundacional, uma espécie de tratado filosófico dogmático sobre direito penal, em forma do que eu costumo chamar de vômito intelectual. Por que vômito intelectual? Porque nesta obra, na escrita dela, eu me preocupei menos com a sistematização e mais com a exposição daquilo que vinha na minha cabeça acerca de determinados objetos de estudo. Nesta obra eu também não me preocupei muito em não ser prolixo. Algumas ideias aqui são tratadas por diversas, inúmeras vezes durante toda a obra. Quais são os aspectos positivos, quais são os destaques acadêmicos desta obra, que eu estou quase terminando de corrigir? A primeira delas é o rigor filosófico com o qual a matéria é tratada. A obra ela é guiada por uma compreensão substancial do direito, ou seja, ela é, em termos, o resultado da aplicação da minha teoria substancial do direito ao direito penal. Então, essa aplicação se baseia em 4 causas, que são as 4 causas aristotélicas: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Isso tão só já demonstra um esforço desta obra em resgatar a racionalidade clássica. E esse ponto de vista, meus caros, confere à obra um diferencial teórico que distancia essa obra dos manuais convencionais. Este livro ele desenvolve uma epistemologia própria do direito penal. Dou um exemplo. Esta obra questiona radicalmente o paradigma iluminista, o paradigma utilitarista que domina a tradição penal moderna, a tradição penal de hoje em dia. Outro ponto que merece destaque é a organização temática e a profundidade analítica dessa obra. A estrutura do livro é extremamente abrangente, ela percorre desde os fundamentos filosóficos e ontológicos do direito penal até os tópicos mais específicos da dogmática penal, como bens jurídicos, fontes, estrutura do tipo penal, interpretação da norma. Também merece destaque o desenvolvimento de uma nova doutrina analítica que eu faço no capítulo 9. Eu divido essa doutrina analítica em 3 degraus: existência, validade e eficácia. E essa aplicação da filosofia jurídica de Pontes de Miranda representa, per se, uma proposta, digamos, originalíssima, quando aplicada no campo da teoria do delito. Mas essa nova doutrina analítica do crime é precedida e nasce a partir de uma ferrenha crítica, tanto ao causalismo quanto ao finalismo, mas principalmente quanto ao funcionalismo penal. E dentro do funcionalismo, em especial, a crítica ferrenha à teoria de Gunther Jacobs. Eu reputo ter conseguido tecer uma crítica sólida, uma crítica bem fundamentada, que acompanha contrapropostas estruturais. Não só critiquei, como apresentei contrapropostas. E essas contrapropostas unidas acabam formando essa nova teoria analítica do crime. Eu também destaco o breve, mas bastante profundo capítulo sobre o tempo
e o direito penal. Este capítulo apresenta digressões filosóficas que raramente são encontradas em obras jurídicas nacionais, se é que o sejam. Essa obra ela é, portanto, recheada de cabo a rabo de vários diálogos interdisciplinares. Ela interlocuciona a filosofia de Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, com a teologia natural e até com fundamentos da física quântica em um certo momento. Tudo isso pode ser lido, digamos, como um recurso epistemológico de reforço crítico à ideia de que o direito se tornou excessivamente relativista na pós-modernidade. Eu me utilizo de tudo isso, de todas as ferramentas de ordem filosófica, para criticar esse relativismo tão pernicioso pertencente à pós-modernidade. Essa liquefação, de acordo com Zygmunt Bauman, de tudo, de todas as instituições, sentimentos e, portanto, também do direito. Obviamente, não podia ser diferente, esse livro ele não vai se eximir de tecer críticas contundentes à atuação do Poder Judiciário atual, críticas contundentes ao positivismo jurídico acrítico, críticas contundentes ao ativismo judicial. Enfim, críticas contundentes à perda da substância racional no trato do caso concreto. Eu devo dizer que a crítica que eu faço, a forma como se interpreta a lei penal hoje em dia é rigorosa. Tão rigorosa que se torna polêmica. Bem, alertas em relação a esta obra. Esta obra goza de um excesso de densidade para leitores não especializados. Embora a profundidade filosófica desta obra seja um ponto positivo, um ponto alto, ela é, em alguns momentos, carente de uma gradação didática para leitores iniciantes. Por quê? Porque essa obra pressupõe alguma formação jurídica e algum mínimo conhecimento de filosofia. Isso torna a obra, digamos, de difícil acesso para estudantes de graduação ou até mesmo para operadores do direito que não estejam familiarizados minimamente com a filosofia do direito. Dito isso, quais são as importâncias para a academia e para a prática jurídica? Eu entendo, modestamente, que esta obra representa um marco de resistência crítica ao direito penal de base puramente normativa, de base puramente tecnocrática. Este livro é um convite ao leitor para que ele revalorize a filosofia do direito como sendo um fundamento da dogmática penal. Eu sei, é uma iniciativa extremamente audaciosa que tenta resgatar o ideal do direito como uma expressão racional do justo e não apenas como um instrumento de controle social como vem sendo utilizado. Então, acredito que no plano acadêmico, esta obra tem o potencial de influenciar uma nova geração de acadêmicos, uma nova geração que eu gosto de chamar sonho meu, de penalistas filosóficos. Seria fantástico, não? Pessoas que se recusem a aceitar o colapso ontológico e ético do direito atual. Já no plano prático, embora as propostas da obra não sejam de aplicação imediata nos tribunais, é certo que ela estimula o operador do direito a resgatar a função crítica, a função racional da interpretação. Tudo isso, devo dizer, à luz de valores perenes, como a justiça, a proporcionalidade e demais valores. Bem, dito tudo isso, eu estou certo de que esta obra é altamente recomendável para bibliotecas acadêmicas, para núcleos de pesquisa em filosofia do direito, para centros de estudos avançados em direito penal e principalmente para pós-graduações que sejam de caráter crítico. Então a sutilidade prática pode ser alta, para além da academia, sobretudo para fundamentações teóricas
de ações judiciais ou também para a elaboração de teses jurídicas que exijam uma certa sofisticação filosófica, uma certa sofisticação crítica em relação às instituições, como elas estão agindo. Então o nível desta obra é um nível de pós-graduação em Direito, seja lato sensu, seja stricto sensu, mestrado e doutorado. É também recomendável para profissionais da magistratura, desde que eles estejam abertos às críticas, às imensas críticas que eu trago aqui, inclusive com casos particulares e reais. Para membros do Ministério Público, que igualmente também tenham abertura de mente para receber críticas. E para a advocacia que é qualificada, uma advocacia criminal qualificada. Como eu disse, eu estou nas últimas páginas, olha só o que falta, só falta isso aqui, já foi tudo isso. Estou nas últimas páginas de correção desta obra. Eu acredito que ela estará já livre desses erros mais grosseiros na semana que vem. Quem tiver interesse em adquirir esta obra, visite o site da Wiclep e procure por ela. É isso. Anotações filosóficas de direito penal. Uma obra que trata da filosofia e que envolve o direito penal. A quem se interessar, não deixe de ler.